Cláudio Rezende, como é que tá a quinta-feira do Atlético, hein, Claudão? Um abraço, Pedro, boa tarde a você, boa tarde a todos. Quinta-feira do Galo, uma semana antes da volta ao Campeonato Brasileiro, do jogo na quinta-feira da semana que vem, dia 2, é contra Chapecoense, lá no interior de Santa Catarina. E aí, Pedro, hoje já teve treino pela manhã e com novidades em campo, pelo menos em campo, com corridas no gramado de 2 jogadores que já estão ali naquela reta final, podemos dizer, de tratamento de lesões. Vamos lá, o volante Maicon ainda em tratamento, fez corridas no campo, alternando ainda preparação física e fisioterapia. Maicon ficou fora da final do Campeonato Mineiro ali naquela semana, antes do jogo contra o Cruzeiro, teve uma lesão muscular na panturrilha, então está se recuperando. Um titular da equipe não jogou ainda com o Barba Domingues, né? Quando o Barba chegou ali, ele praticamente não jogou, fez um jogo, né? E depois se machucou. E o Vitor Hugo, zagueiro, ainda em tratamento, também está fazendo um trabalho com bola em separado com a preparação física. Então a diferença é que o Vitor Hugo já está fazendo algumas atividades com bola. Pode ser, né? Principalmente o Vitor Hugo, que fica à disposição para o jogo da semana que vem contra a Chape, mas não é uma certeza por enquanto. Vai depender da evolução dele, se vai ser liberado até o início da semana que vem, pelo menos, caso do Vitor Hugo. E é importante, viu, Pedro, a questão de zagueiro, por quê? A incerteza é muito grande, a tendência é que eles não voltem a tempo, Júnior Alonso e Ivan Roman, né? Que vinham jogando aí constantemente com o Barba Domingues. Já teve jogo, inclusive, a última partida, que jogaram 3 zagueiros. E o Galo tem hoje disponível o Juan, né? O Juan é o único disponível desses 3 zagueiros, já que os outros estão em data FIFA. E o Lianco aparece como uma possibilidade também, né? O Lianco tá treinando, esse já tá liberado pelo departamento médico há algum tempo, entrou em campo contra o São Paulo. Até pelas essas ausências que são prováveis de jogadores de data FIFA contra a Chape, há a possibilidade de jogar ou o Vitor Hugo se recuperar ou até o Lianco. Porque uma hora o Lianco vai ter que voltar, Pedro. Será que vai ser já contra a Chape? Pode ser que essa brecha que os jogadores que estão em data FIFA, eles vão dar, né? Pode ser que apareça aí pro Lianco essa oportunidade lá contra a Chape. Eu quero saber de você, Simões, se o Vitor Hugo e o Lianco são titulares, como é que tá a sua escala aí dos zagueiros que o Barba tem à disposição, tendo em vista essas informações, né? Que o Vitor Hugo tá voltando, que o Lianco já pode até, quem sabe, ser titular na semana que vem, Simões? Olha, Pedro, quando tiver o Lianco em condições... Ele é o número 1. É o Lianco e mais um, né? A diferença dele pros outros é muito grande, né? Ou mais 2, né? Depende do depende do Barba, exatamente. Depende do Barba. Mas aí o Lianco é titular absoluto dessa zaga do Atlético. A diferença técnica dele pros outros zagueiros do Atlético é muito grande, tá? Eu não sei, eu acho que leva muito assim, o Júnior Alonso, o Barba chegou, o Júnior Alonso deu até uma recuperada, né, Cláudio? Inclusive no prestígio, né? Parece. Sim. Deu uma recuperada, inclusive, no prestígio, e aí esse fato de, talvez, treinador argentino, com zagueiro paraguaio, o entendimento talvez seja até melhor. Porque aqueles jogos com o Lucas Gonçalves, inclusive, ele foi banco. Isso, quando foi banco. Houve a transição. Exato, ali. foi banco. E o Barba chegou e... Ele voltou. E ele voltou. Ele voltou, né? Jogando melhor. Isso, e voltou jogando melhor, exato. Voltou jogando melhor. O Vitor Hugo, um período aí, eu acho que talvez a tendência, tá, é que o Vitor Hugo jogue por ser o único canhoto, né, sem o Júnior Alonso, e se o Lianco puder jogar, é muito interessante. Agora, é um jogo duríssimo, né, o Pedro e Cláudio e Nath, porque a Chape faz o campeonato para não cair, né? Então, quer dizer, ela tá ali naquela situação preocupante, e aí eu não sei se o Barba colocaria o Lianco, porque, de toda forma, foi uma lesão muito séria que ele teve, e um prazo muito pequeno de recuperação, né, Cláudio? Imaginava-se que ele ia ficar muito mais tempo parado. Chegou a se pensar, inclusive, que só teria o Lianco após a Copa do Mundo, tá? E o Lianco volta antes, então precisa ter muito cuidado com esse retorno do Lianco. Mas se ele tiver condição, sem dúvida nenhuma, é ele. E aí, no caso, acho que mais um, né? Não acho que ele vai pôr 3 zagueiros contra a Chape sem ter o Roman e o Alonso, né? Vamos observar, né? E você, Nath, como é que observa essa recuperação? Jogadores importantes aí, Maicon, Vitor Hugo, estão quase voltando a ser parte do elenco do Barba.
Pois é, eu acho que esse período, né, agora sem jogos, é importante também nesse sentido para tentar recuperá-los. A gente sabe que lesão de panturrilha exige às vezes um pouquinho mais de paciência, um tempinho a mais, né? A lesão do Maicon me parece até um nível mais simples, digamos assim, um grau, né, menos grave do que a do Vitor Hugo. Eu acho que o retorno do Maicon é fundamental. Seria o ideal que todos eles estivessem à disposição para treinar, para o Barba de fato aproveitar esse tempo para encontrar essa base, mas acho que na cabeça dele o Maicon é um titular, vinha jogando bem no meio campo do Atlético, com e sem a bola. E sobre o Lianco, eu acho que ele deveria jogar a partida contra a Chapecoense. A volta dele é urgente nesse time, ele tem feito muita falta, a gente está indo para um mês de abril decisivo, com Copa Sul-Americana, com Copa do Brasil. Eu acho que o quanto antes ele voltar para o time, o quanto antes ele recuperar ritmo de jogo, ele recuperar confiança, entender qual é o melhor parceiro para o Lianco, se é o Vitor Hugo, que é quem joga mais pela esquerda, se é o Alonso, se é o próprio Juan Tressoldi, que pode se adaptar jogando um pouquinho pelo outro lado, melhor para essa defesa chegar mais encaixada. E não é de fato um jogo fácil contra a Chapecoense, ainda que a Chapecoense esteja ameaçada ali na parte de baixo da tabela, não tenha vencido nenhum dos últimos 5 jogos, mas lá na Arena Condá costuma ser um time difícil, né? De ser vencido, um time que joga muito fechadinho, e o Atlético costuma ter dificuldade também contra esses times. Os principais complicadores da vida do Atlético geralmente são os times que estão brigando na parte de baixo da tabela, ainda mais fora de casa, né? Então são vários desafios a ser superados nesse jogo contra a Chape. 15ª colocada com 7 pontos, a Chapecoense nesse início de Brasileirão. Tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos, tem 7 jogos. Jogou ontem, né? Na Copa Sul-Sudeste, a Chapecoense venceu o São Bernardo pelo placar de 2-1 e teve uma mudança que surpreendeu a muitos, né? Mas é assim que acontece. O grande vai lá, abocanha uma peça do time menor com uma certa facilidade e assim se retroalimenta a cadeia alimentar do futebol. Chapecoense anunciou que o Léo Vieira foi para o Bahia, vinha sendo o goleiro titular e imediatamente contratou o Matheus Aurélio, que é o goleiro que estava no Tombense. Inclusive ele jogou ontem titular no jogo que o Tombense ganhou do Avaí na Sul-Sudeste também. Então, o goleiro da Chape foi pro Bahia, o goleiro do Tombense foi para a Chapecoense nesta noite. O Simões falou aí da força da Chapecoense em casa, ela tá empatando muito esse ano, né? Foram 3 empates e uma vitória. A vitória foi na estreia contra o Santos, são 4-2. E agora ela tá empatando, ela empatou com o Corinthians, com o Grêmio e com o Coritiba em casa. E o empate com o Grêmio, esse goleiro Léo aí... Né? Ele deu o gol pro Grêmio. Deu o gol pro Grêmio. Foi sair pra socar a bola no escanteio, socou a bola no pé do jogador do Grêmio, uma lambança que ele errou. Tá invicto em casa a Chape, né? Nesse momento. Cláudio Rezende, semana do Atlético em sequência pra uma intertemporada, Claudão. É isso, o próximo jogo é fora contra a Chapecoense e o próximo jogo na Arena MRV, a gente falou agora há pouco, né? Da instalação de câmeras para um futuro impedimento semiautomático na Arena MRV, ô Pedro, o próximo jogo do Galo vai ser no dia 5, é o domingo de Páscoa, né? 5:30 da tarde contra o Atlético Paranaense. E a diretoria do Galo está estudando se vai ou não permanecer com aquela promoção que foi muito elogiada, inclusive, né, do último jogo contra o São Paulo. O Galo colocou um grande público na Arena MRV com promoção para vários sócios, né, para todas as categorias de sócios. A situação ainda está sendo estudada com carinho pela diretoria do Galo, mas não tem o martelo batido. Possivelmente até o início da próxima semana, no máximo, fim dessa semana, já vão definir essa situação. E há um projeto, né, no orçamento desse ano na Arena MRV, Pedro, tem também uma previsão para que o Atlético mexa e faça como que fez ali no setor sul da arena, com acústica, para o setor leste do estádio. Então, estão projetando, ainda não tem uma data, um mês estipulado, mas há uma ideia no clube, sim, um orçamento, para que faça também adequações para melhorar a acústica em outro setor do estádio, o setor leste, que é o setor que fica do outro lado, né, das cabines de transmissão ali da Arena MRV. Então, atenção. Setor Inter, agora vai custar todo o setor R$30. Todo o setor R$30. Brahma Sul e Brahma Norte, R$40. Brahma Leste, R$50. Galante, você lembra quais eram os preços anteriormente? Não lembro. Tem ideia? A gente pega. Eu pego. Vê se a gente consegue aí. Eu acho. Porque isso aqui é muito interessante, porque é o seguinte, reafirmo, entrevistando o Pedro Daniel na HG Play há algumas semanas, eu perguntei para ele,
Pedro Daniel, se a pergunta for rasa, você pode dizer que ela é rasa, que não me incomoda. Mas aquela velha máxima de que é melhor você ter 10 pessoas pagando R$1 do que uma pagando 10, ela vale para vocês? Não. A pergunta não é rasa, não. É assim que tem que ser. Eu prefiro encher o estádio cobrando 30, 40 reais, 40 de média, do que cobrar 180 e ter 10 mil pessoas lá. Eu acho que o ingresso, nesse valor aqui que está sendo colocado, de 50 a 30, mais que justo. Tá ótimo. Mais que justo. Tá Isso, ótimo. se essa informação que chegou pra gente do Paulinho Azeredo é essa que o Atlético todos. vai seguir, e ela serve para todos, está aberta independentemente do sócio torcedor que ela tenha ou não. Cara, isso é maravilhoso. Poder pagar R$50 para ir assistir o seu time do coração, pagar R$30 para ver seu time do coração, isso é o mundo ideal. É o mundo ideal. E eu vou sempre levantar essa bandeira. Ele respondeu que ele está tentando confirmar essa informação se é para todos. A informação do Paulinho começa a valer a partir do jogo contra o Atlético Paranaense. Ele não confirma que nos próximos jogos serão. Eu recebi agora aqui que o preço médio dos ingressos do Atlético no ano até aqui é de R$62. É a 10ª escala de valores no Brasil hoje. Tá? A 10ª escala de valores no Brasil. Isso é uma média. 62. É uma média. Média de 62, média. tá? É uma média. Média. Mas, diante das informações do Paulinho, essa média ainda vai cair um pouco mais, deve cair ele para média de R$40, ou seja, caiu ainda os valores. E aí, para esse jogo contra o Atlético Paranaense, então, esses preços sofrerão uma queda. E isso é muito bom. Isso leva o torcedor ao estádio. Enche a tela aí, Andrezão. Deixa eu ver se tem aí da Sul-Americana. Porque, Olha cara, lá, galera. olha lá, Sul-Americana, todos os jogos são 7 horas da noite, né? Isso é uma coisa tão complicada, né? Os jogos, pelo menos em casa do Atlético, todos 7 horas da noite, é um horário bem ruim, né? Bem ruim. Breno. Pro público é ruim, ô Thiagão. Mas não é uma decisão fácil de se tomar, claro às vezes na não, Comebol. mas eu falo é ruim, né? Por exemplo, esse valor que você colocou aí pro Atlético Paranaense... Põe no telão pra nós, Andrezão, por favor. O torcedor do Atlético cansou de encher estádio 7 horas da Não, noite. sei, mas não deixa de ser ruim, cara. Se você não deixa de ser ruim, né? O que Bom chama esse atenção horário aí, é ó. aquele 23 horas, né? Vai ser horrível. Lá na Venezuela vai ser 11 horas da noite. Vai ser um absurdo, né? É isso aí, massa. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Já agradeço aí a companhia, a preferência de todos, tá? Muito obrigado mesmo. Já peço também que vocês deixem o like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá? Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, vai estar ajudando demais, tá bom? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, não perca tempo, tá? Já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação que é importante, deixe o seu like, tá? Ajuda demais o canal. Fique à vontade para estar deixando também a sua opinião em relação a tudo e compartilhar o vídeo com os amigos é de boa ajuda aqui pro canal, tá? Eu vou ser breve, tá? Vou ficando por aqui, forte abraço, mas deixa aí o seu comentário, tá bom? Fique à vontade, um forte abraço, até a próxima, valeu, surgiu notícia de volta, valeu, Massá, tamo junto.